E aí, pessoal, tudo bem? Dias de quarentena tem que ser dias de luta, dias de cuidar de si, dias de cuidar do próximo e dias de leitura, óbvio. Cuidar de si, leitura também eu encaixo aí como cuidar de si. E aí vou gravar alguns vídeos, vou fazer algumas lives para encher o saco de vocês, ter algum conteúdo aí para quem se interessa. Eu estava pensando no que eu ia colocar hoje, né? E aí eu lembrei de uma história, que foi a história da prova que eu fiz lá no IFAL, no concurso que eu fiz no IFAL. Aí uma das fases dessa prova tinha que dar uma aula. Essa aula são 12 temas e aí é sorteado, né? Geralmente é feito assim em institutos e universidades. E é sorteado o tema e você tem que preparar a aula. Eu tinha uma coisa na minha cabeça, é IFAL, é Alagoas. Eu tenho que usar um alagoano nessa aula, seja que tema for. E aí foi sorteado o Brasil dos anos 90 ali, a redemocratização, né, de Sarney a Fernando Henrique Cardoso. E eu tinha na minha cabeça dois alagoanos que eu poderia utilizar. Ou eu ia utilizar Djavan, né, e aí mais fácil para mim, eu sei muitas letras, né, sou fã alucinado de Djavan. Ou iria usar Graciliano Ramos, grande escritor alagoano. E aí eu levei o livro do Graciliano e levei dentro do coração várias músicas de Djavan e tentando encaixar o que é que eu ia utilizar. Mas quando caiu o Brasil, né, da década de 90, o Brasil da década de 90, eu fiquei pirado. Por quê? Embora eu tinha levado Vidas Secas, do Graciliano Ramos, para usar na aula, né? E embora o livro Vidas Secas seja de 38, né, o contexto de abandono do povo brasileiro, né, pela elite, né, o contexto de políticas que só favorecem um grupo em detrimento da maioria da população, acontece que nesse qualquer contexto histórico você pode encaixar um livro que fala exatamente desse abandono, né, que o povo brasileiro sofre a partir dessa maneira, né, escravocrata de enxergar a República no Brasil. E aí eu fiquei refletindo sobre a condição humana no Brasil, né? Ali de Sarney a Fernando Henrique, nós tivemos uma série de idas e voltas, avanços e recuos na tentativa, né, de um lado, de colocar um estado de bem-estar social a partir da Constituição de 88, e do outro lado, se tinha aquela ideia de que o Brasil precisava abrir mercado, né, ser neoliberal e tal. E embora a gente teve ali um momento, né, de consumo muito forte com o real, o final do governo Fernando Henrique, do segundo mandato do governo Fernando Henrique, ele traz uma situação grave, né? Eu lembro de uma reportagem que saiu no Jornal Nacional falando que aí tinha um sociólogo lá falando que é como se crianças morriam de fome, como se um Boeing 747 caísse por dia. A quantidade de crianças, né? 200, sei lá, crianças que morriam de fome, sobretudo ali, norte de Minas Gerais e o Nordeste. E aí eu relacionei esses elementos, aí eu peguei um texto para abrir a aula e um texto para fechar a aula. Coincidentemente, o texto que eu fechei a aula também falava da condição humana a partir do desprezo político, né? A partir do desprezo do Estado em relação ao ser humano. E quando o ser humano está numa situação degradada, ele tende a se desumanizar. Todo mundo que leu Vidas Secas percebe que a figura mais humanizada que tem nesse livro é justamente a cachorra-baleia. É como se os seres humanos fossem animais brutalizados e o animal fosse humanizado. E aí traz essa ideia de que, né, a natureza humana, né, a humanidade, aquilo que a gente chama de humanidade, é um elemento de construção, né, que a gente vai construindo na medida que a gente vai vivendo. E aí
eu abri a aula falando dos efeitos dessas políticas de abandono, como essas políticas de abandono trazem efeitos nocivos para a humanização, a humanidade, né, e a humanização das pessoas, e como as pessoas se brutalizam em tempos difíceis, em tempos econômicos difíceis, como as pessoas se brutalizam. E aí eu trouxe, no início da aula, a figura de Fabiano, né? É interessante a figura de Fabiano, porque Fabiano é o vaqueiro, né, do livro Vidas Secas. Ele é ruivo, e toda vez que eu leio o livro Vidas Secas, eu fico imaginando que Fabiano é Van Gogh. Isso é viagem louca, mas vamos lá. O texto diz assim: pisou com firmeza no chão gretado. Eles tinham passado muito tempo migrando, né, sem encontrar, e eles encontraram uma fazendinha abandonada, e Fabiano começou a tomar conta. Quando veio a chuva, o dono da fazenda veio tomar conta e contratou Fabiano para vaqueiro, né? E aí diz: pisou com firmeza no chão gretado, puxou a faca de ponta, esgaravatou as unhas sujas, tirou do aió um pedaço de fumo, picou, fez um cigarro com palha de milho, acendeu o albinga, pôs-se a fumar regalado. Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. Conteve-se. Notou que os meninos estavam perto. Com certeza iam admirar-se ouvindo falar só. E pensando bem, ele não era homem. Era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. Aí vem aqui o Fabiano Van Gogh. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos, mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios, descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. Olhou em torno, com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase imprudente, corrigiu-a, murmurando: você é um bicho, Fabiano. Você é um bicho, Fabiano. Então, Fabiano aqui, olhando a situação, analisando a própria situação existencial dele, ele se coloca enquanto animal, né? Foi embrutecido pela condição na qual vivia. E aí eu abri a aula, né? Foi no concurso, eu abri a aula com esse texto, depois mostrei o que cada presidente fez e quais eram os efeitos, né, para as populações. E aí eu fecho a aula com outro texto, um texto de Manuel Bandeira, né, que traz a mesma situação, sendo de uma época totalmente diferente. Mas vejam o que é que eu quis dizer. Que essa situação vamos dizer assim, você não ser humano, você se embrutecer, é permanente, é eterna. E o texto do Manuel Bandeira diz assim: vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, o bicho não era um rato, o bicho, meu Deus, era um homem.